Por favor. Bom, o critério da Previdência Social todo mundo conhece. É um critério que nos dá uma média aritmética de 500 mil, 2.000 Hz. Ele considera apto para o trabalho qualquer média que seja abaixo de 30 decibéis. O que o indivíduo com essa condição já tem uma lesão auditiva avançada, mas em termos de indenização previdenciária, ele não é considerado como importante para afastamento de trabalho. De 31 decibéis a 50 decibéis na média de 500 mil, 2.000, é uma redução considerada em grau mínimo. De 51 a 70, uma redução em grau médio. De 71 a 90, uma redução em grau máximo. Nessa altura aqui, o indivíduo já não consegue diferenciar a chegada de um trem da chegada de um carrinho de brinquedo. Realmente ele tem uma perda auditiva gravíssima, um comprometimento social extremamente importante. E acima de 90 é considerado perda de audição. Realmente o trabalhador está completamente surdo e com graves implicações na vida social. Reparem que eu falei que esse critério é um critério de indenização. Então, a partir do grau médio, a Previdência Social começa a trazer um pecúlio econômico no indivíduo, mas o indivíduo que tem uma média de 51 a 70 nas frequências de 500 mil e 2.000, ele tem um comprometimento social realmente muito sério. Em todo caso, em termos previdenciários, em termos de remuneração, é um critério válido. Se nós, os trabalhadores, acharmos que esse critério não atende à nossa necessidade, nós temos que fazer pressão política no sentido de que esse critério seja adequado ao que nós achamos interessante. Mas não se esqueçam que o critério da Previdência Social é um critério de indenização pecuniária e não um critério clínico para avaliação da audiometria como um exame. Próximo, por favor, vamos pegar agora o critério de Merluzzi. O critério de Merluzzi, ele tem aqueles quadrados que foram distribuídos em A, B, C, D, E e F nas frequências de até 3.000, 4, 6 e 8.000. Esse critério todo mundo conhece, é considerado normal quando fica... Pode para baixo um pouquinho, Hudson? Quando fica tudo lá no quadrinho primeiro, quando fica tudo aqui entre o A e o B. E o critério de Merluzzi tem uma grande característica importante que facilita a observação. A valorização, não tanto na profundidade do valor de perda, quanto na abrangência, isto é, a curva, se ela se aprofunda, a perda ela é menos significativa do que se a curva se alarga, isto é, se nós tivermos uma perda de 50 decibéis em 4.000 Hz, hipoteticamente, com 3.000 e 6.000 normal, nós temos uma perda social muito discreta. Agora, se nós tivermos uma perda de 50 decibéis em 4.000, com uma perda de 30 decibéis em 3.000, com uma perda de 30 decibéis em 2.000, nós temos um comprometimento social muito grande. E é esse alargamento da curva que o trabalho de Merluzzi valoriza. Então, o aumento da abertura da curva e não a sua profundidade é que nos vai dar uma piora progressiva no trabalho de Merluzzi. E para a saúde... Depois detalhes a gente discute mais. Pega um Everardo Costa, por favor. O critério de Everardo Costa, que é o critério que nós consideramos talvez o que mais próximo atende à nossa necessidade, ele considera uma média aritmética de 500 mil, 2.000 e média aritmética de 3, 4 e 6.000. No grupo 0 seria o grupo normal, nós teríamos todas as médias de 500 mil, 2.000 abaixo de 25 e a média de 3, 4 e 6.000 abaixo de 25 também. O Everardo Costa, depois disso, percebeu que em alguns casos, embora a média ficasse ao redor de 25, nós tínhamos já uma perda acima de 25 decibéis em 3, 4 ou 6.000 Hz. Nesse caso, nós não poderíamos considerar como grau zero, como grau normal, o indivíduo que tem uma perda em 3.000 ou em 4.000 de 30 decibéis, por exemplo, 35 decibéis. Isso na média ficava como normal. Então ele estabeleceu um grupo 0+, em que ele considera abaixo, nessa primeira média aqui, de até 2.000, abaixo de 25, na média de 3, 4 e 6.000, abaixo de 25 também, mas com um desses valores, ou 3, ou 4, ou 6, acima de 25 decibéis. Esse critério realmente essa modificação de Everardo neste item 0+, atende uma necessidade que estava passando
sem uma avaliação, sem um diagnóstico preciso. No grau 1 de Everardo Costa, nós temos a primeira média de 500 mil, 2 mil abaixo de 25 e a média de 3, 4 e 6, aí já com uma perda auditiva importante, acima de 25 decibéis. No grau 2 de Everardo, também abaixo de 25 até 2 mil, acima de 25 na média de 3, 4 e 6, com 3 mil obrigatoriamente maior que 25. No grau 3, nós temos uma perda de menor que 25 na frequência até 2.000, maior que 25 na frequência até 6, sendo que 2.000 comprometido acima de 25 decibéis. Nesse ponto, a tabela de Everardo se assemelha à tabela de Merluzzi, em que o 3.000 comprometido, o 2.000 comprometido, na Merluzzi vai o 1.000 comprometido e assim por diante. No grau 4 de Everardo, nós temos uma média de até 2.000 maior que 25, já com comprometimento, então, na frequência de 500 mil, 2.000, e, obviamente, a média 3, 4 e 6 acima de 25. Próximo, baixo. E, como no grau 5, ele considera traçados anômalos não induzidos ao ruído, aí também tem uma discussão, porque os traçados anômalos também podem ser induzidos pelo ruído. Nós temos traçados anormais que se associam patologias ao ruído, e isso se soma e causa nos chega a nossas mãos um traçado totalmente anômalo, que eles falam, não, isso aqui não é ruído. Não, peraí, não é ruído, não é um ruído puro, mas pode ser um traçado decorrente de uma lesão clínica mais uma exposição ao ruído. Vamos pegar outro critério, por favor? Vamos, o critério, vamos pegar o clínico, é mais simples, né? O clínico ocupacional, tudo bem. Então, no critério ocupacional, nós adotamos praticamente tabela de Pereira, que estabelece a média de 500, 2.000 menor que 25, 3.000 menor que 25 e 4 e 6 menor que 25. Então, reparem o seguinte, qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental nesse critério, que nós chamamos de critério ocupacional, que é o critério de Pereira, nós temos a faixa de 3.000 separada. Então, nós temos uma média de 500 a 2.000, uma média de 4 e 6, e nós temos aqui na faixa de 3.000 um valor separado, isolado, que nos ajuda a classificação. No grau 1, menor que 25, a média maior que 25, menor que 35, sendo que 3.000 menor que 25. No grau 2, nós temos, para o grau 2, nós temos uma média até 2.000 menor que 25, 3.000 maior que 25 e 4 e 6 maior que 35. No grau 3, nós temos o comprometimento da média inicial, maior que 25, 3.000 maior que 25 e a média maior que 35. No grau 4, nós temos um comprometimento de perda auditiva induzida pelo ruído, porém associado a outras causas. A Merluzzi também tem um item que ela diz perda auditiva, mas outras causas. E, finalmente, um traçado totalmente anômalo, em que nós temos considerado outras causas. Bom, esses são os critérios. Baseado nesses critérios, nós temos que tomar condutas. Então, as condutas médico-administrativas, eu não vou mostrar no meu tempo, não dá tempo. As condutas médico-administrativas, você pode me livrar da transparência, Hudson, por favor? Critérios de remanejamento e afastamento: remanejar para áreas pouco ruidosas ou silenciosas e manter sob controle rigoroso os trabalhadores suscetíveis ao ruído. Isso seria o desejável. Agora eu pergunto, interrogando ali, nós temos condições de identificar os suscetíveis? Existe uma série de trabalhos que dão sugestões de como fazer essa identificação, mas nós não temos nenhum critério realmente preciso de identificação dos suscetíveis. Trabalhadores jovens que apresentem entalhe por curto período de exposição, esse é um dos sinais mais precoces de que essa pessoa seria uma pessoa suscetível ao ruído. Então, nesses casos, nós aconselhamos qualquer trabalhador jovem que, depois de um curto período de exposição ao ruído, apresente um entalhe, que nós consideramos entalhe uma perda única na frequência de 4.000 Hz, todo esse assunto que eu estou abordando, ele está mais claro e melhor desenvolvido no nosso livro de audiometrias ocupacionais. Então, eu tenho pouco tempo aqui, em todo caso.
O entalhe é uma perda, nós consideramos que no entalhe somente uma perda em 4.000 Hz até 30 decibéis. O trabalhador apresenta, um jovem apresenta essa perda depois de 6 a 8 meses de exposição, esse indivíduo obrigatoriamente tem que ser protegido, tem que ser monitorado, tem que ser acompanhado, porque provavelmente ele desenvolverá em curto espaço de tempo uma perda importante. Os trabalhadores com perdas pequenas, que referem tínitos frequentes ou persistentes após exposição ao ruído, também nós consideramos isso um sinal de suscetibilidade e de afastamento. Nós aconselhamos um remanejamento, uma proteção especial, porque o tínitus e o zumbido são situações que, embora não sejam uma perda auditiva, causam um desconforto, piora a qualidade de vida do trabalhador de modo significativamente. Trabalhadores que apresentem doença auditiva não ocupacional, aqui é um termo usado por Pereira, e a gente adota doença auditiva não ocupacional, em qualquer um dos ouvidos. Ele tem uma patologia, ele tem uma infecção crônica, ele tem uma lesão de ouvido, ele tem uma alteração qualquer de ouvido, nós consideramos que esse indivíduo deva ser protegido de forma especial, acompanhado de forma especial, quando exposto ao ruído. Trabalhadores com mais de 55 anos, com perda auditiva antiga, lentamente progressiva, portadores de socioacusias iniciais, esses trabalhadores também têm que ser afastados. Veja bem, todo trabalhador que depois de 10 anos de exposição apresente uma perda auditiva pouco intensa, esse trabalhador poderá ser acompanhado cada 2 ou 3 anos, porque provavelmente ele é resistente. Agora, quando ele tem essa socioacusia progressiva, isto é, a perda dele atinge a frequência de 3.000, de 2.000, de 1.000, nós temos que realmente afastá-lo do ruído e protegê-lo com uma forma cuidadosa. Trabalhadores de portadores de surdez condutiva pura é importante. Essa é uma postura particularmente polêmica, porque a pessoa fala, não, mas se tem uma perda auditiva pura, condutiva, ele está protegido. Nós consideramos que qualquer indivíduo que tem uma perda auditiva pura, exposto ao ruído, ele está sujeito a outros traumatismos e deve ser evitado. Nós somos contrários à exposição de deficientes auditivos ao ruído, porque já que não escuta, deixa expor. Não, eu acho que isso é uma maneira inadequada de ver o problema. Trabalhadores deficientes mentais. Recentemente foram convocados deficientes mentais para trabalharem mongoloides, para trabalhar numa empresa em que tinha trabalhos de repetição, em que os mongoloides são extremamente hábeis para isso. E o ambiente tinha acima de 85 decibéis. Não, mas não tem problema, ele já não escuta direito, não vai ter problema maior. Então, nós consideramos isso não só contraindicado, mas como imoral e antiético. Trabalhadores por de alteração audiométrica unilateral importante, maior do que 50 decibéis em qualquer origem, em mais de uma frequência, também devem ser protegidos de uma forma especial. Para concluir, eu falei em programa de conservação auditiva, então, para concluir, eu acho fundamental que o médico de trabalho não se considere o dono da verdade, nem o responsável por tudo sozinho. Não assumir tudo sozinho. É fundamental que o médico de trabalho tenha uma equipe multidisciplinar, um engenheiro de segurança que faça o acompanhamento do ambiente de trabalho, que ele tenha um parecer de um otorrino, que ele tenha um parecer de um fonoaudiólogo, que ele divida a angústia e a responsabilidade dele de o que fazer com outros profissionais da área. Envolver toda a equipe multidisciplinar da empresa. A empresa tem, geralmente, pelo menos um engenheiro, um técnico de segurança, ou um assistente social, então envolver no programa de conservação auditiva toda a equipe multidisciplinar, envolver todos eles, de modo que todos participem nesse programa de conservação auditiva. Nós temos que ter muito cuidado com a ética médica. Quando essa equipe multidisciplinar se reúne, nós temos que nos lembrar que a ética diz o seguinte, que a ética mais abrangente de todas faz com que o grupo todo seja submetido a ela. Então, veja bem, num grupo que se vai discutir surdez de algum trabalhador, a ética equivale à ética do médico, é a ética médica. Então nós temos que informar ao engenheiro, ao técnico de segurança, assistente social, ou a quem quer que seja, que eles estão sujeitos ao mesmo preceito que a ética médica, e podem ser processados por desvios de ética. Então é fundamental que a gente fique atento com a ética médica. Uma outra coisa fundamental que nós consideramos, registrar tudo por escrito. Nós temos que ter a audiometria, nós temos que ter o relatório do otorrino, o relatório da fonoaudióloga, a avaliação clínica, a avaliação do ambiente, tudo devidamente registrado e arquivado para a futura, se por acaso houver algum problema futuro, para fazer o acompanhamento adequado do caso.
Documentar a ciência dos comunicados. Toda vez que a gente pedir para afastar um trabalhador do ruído, remanejar um trabalhador, usar um protetor auricular especial, ter qualquer conduta especial em relação ao trabalhador, fazer isso por escrito e guardar na documentação. Isso é fundamental para a preservação da integridade do médio de trabalho. Proceder rigorosamente dentro da legislação. Para nós, se a legislação está errada, nós temos que mudar a lei. Nós não podemos desrespeitá-la. Toda vez que desrespeitarmos uma lei, por mais errada que ela seja, nós estamos sujeitos a sermos processados por isso. Então, é fundamental que o médico de trabalho tenha, dentro do seu programa, um respeito à legislação. Se não concorda com a legislação, vem aqui na tribuna, vai falar com o seu vereador, com o seu deputado, vamos brigar juntos para mudar a legislação. Mas enquanto ela estiver de pé, temos que respeitá-la. Em caso de dúvida, procurar auxílio. Isso é uma outra coisa que eu insisto muito. O médico de trabalho não tem que ter vergonha de ter uma limitação no conhecimento dele. Ninguém é o dono do saber absoluto. Isso já faz muito tempo que não acontece. Então, não se acanhar. Telefona para o otorrino, conversa com o otorrino, telefona para um colega de mais experiência, troca uma opinião, senta junto, traz o caso, discute e documenta isso, porque só assim que nós podemos aumentar nosso conhecimento. É fundamental que ele conheça detalhadamente o ambiente de trabalho e conhecer as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Não adianta um médico de trabalho dizer, não, mas ele tem ruído, mas ele nunca foi lá, ele não sabe como é que é esse ruído, ele não sabe como é que o trabalhador trabalha. É fundamental que conheça não só o ambiente, como a atividade desenvolvida pelo trabalhador. É fundamental também que conheça todos os agentes ao qual o trabalhador está exposto. Como a doutora Sandra falou, o doutor Silvio falou também, é fundamental saber se existem solventes orgânicos, metais pesados, se ele usou antibióticos, porque esses agentes do ambiente e esses agentes medicamentosos que ele tenha feito uso podem fazer parte do quadro de perda auditiva. Pensar sempre em diagnóstico diferencial. Não é porque tem ruído no ambiente que a perda auditiva é obrigatoriamente por ruído. Existem outras perdas por outros motivos que devem ser adequadamente controladas, diagnosticadas e acompanhadas. Falar claramente ao trabalhador. O trabalhador tem que estar ciente, ele tem que conhecer. Não adianta chamar o trabalhador e dizer para ele que ele tem uma perda, uma desacusia neurosensorial na faixa de 4.000 Hz. Um trabalhador falou, olha, eu vou lá falar com o médico, mas o médico fala tão difícil que eu não consigo entender o que ele quer me dizer. Então é fundamental explicar para ele o que ele tem e como que ele pode se prevenir. Ser transparente e coerente nas atitudes. Uma coisa muito engraçada é que o médico de trabalho exige que um operário use um protetor auricular no ambiente de ruído, dá uma bronca no trabalhador. Agora, se o gerente estiver sem protetor, ninguém fala nada. Se o superior está sem protetor, ninguém fala nada. Isso é incoerente. Então o trabalhador pergunta muitas vezes, por que eu tenho que usar esse negócio enfiado no meu ouvido se o gerente e o médico vêm aqui e não usam? Posicionar-se com firmeza. A gente só pode ter firmeza se a gente tiver conhecimento. E o conhecimento não cai do céu. A gente tem que estudar, tem que ler, tem que se interessar para poder se posicionar com firmeza. Agora, é fundamental que o médico de trabalho tenha uma postura e tenha uma posição firme. Nós não podemos ser submetidos a pressões políticas ou pressões de qualquer outra ordem que não seja uma questão técnica ou ética. E é fundamental que com o médico de trabalho nós passemos a orientar a empresa. Existe uma necessidade, na minha opinião, de que o médico do trabalho entenda que ele é um assessor da empresa, ele é um assessor dos trabalhadores e um assessor do empresário. Ele tem que informar os trabalhadores do que acontece e tem que informar o empresário de como resolver o problema. É o que eu tinha a dizer, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Santino. Infelizmente, o relógio anda mais rápido do que a gente imagina ou gostaria que andasse. O Santino só passou 10 minutos. Obrigado, Santino. Bom, nós vamos proceder agora à sessão de perguntas. Nós temos que entregar o auditório impreterivelmente às 10h30. Então, até às 10h30 nós estaremos procedendo a respostas às perguntas. Eu solicitaria a todos os palestrantes que tentassem condensar as perguntas, 2, 3 perguntas numa resposta só,
e fossem bastante objetivos e bastante breves, para que a gente possa pelo menos abordar rapidamente a todos os interessados, todas as perguntas que apareceram aqui à mesa. O número é muito grande, portanto, por favor, sejam bastante breves. Doutora Sandra, a primeira pergunta, por favor. Nós vamos fazer uma rodada de cada vez. As perguntas estão muito interessantes, eu vou tentar condensá-las. A primeira diz o seguinte: como conseguir 14 horas de repouso acústico diante do ruído urbano do som caseiro? Dr. Cleantes, de Patinga, Minas Gerais. É extremamente interessante a pergunta do Dr. Cleantes, no seguinte sentido. Nesse nosso estudos em que nós mostramos a evolução natural da doença, nós comparamos o grupo exposto ao ruído a um grupo otologicamente normal com a mesma faixa etária e também exposto ao ruído de cunho social. E nós vimos que os expostos ao ruído, eles têm limiares que estão em desvantagem sensível em relação ao grupo não exposto. Como conseguir essas 14 horas? Nós enfatizamos a exposição no ambiente de trabalho. A única recomendação que nós fazemos ao paciente é não usar o Walkman depois que saiu do trabalho. Na França, por exemplo, exige-se 3 semanas para se avaliar os danos permanentes do ruído ao ouvido. 3 semanas de afastamento. É feita uma audiometria, depois se afasta o trabalhador por 3 semanas e repete-se a audiometria. Então, esse período de 14 horas é um período mínimo de recuperação. Todos aqui já tiveram oportunidade de participar de ambientes musicais, discoteca, bailes de carnaval, e todo mundo sai de lá sentindo que está percebendo menos o som, que tem um zumbido, e no dia seguinte já está recuperado. Nem sempre isso ocorre aos casos agudos, né, de não recuperação, mas em geral as 14 horas são suficientes. Então a única recomendação que nós fazemos é que o trabalhador não vá a baile, não ouça o Walkman naquele período, e se nós tivermos dúvida, nós até deixamos mais tempo, solicitamos um afastamento maior. As melhores audiometrias, os resultados mais fidedignos são aquelas feitas às segundas pela manhã, antes do trabalhador iniciar a sua jornada, é claro, com essa orientação prévia. Muito obrigado, doutora Sandra. Nós vamos rodar. Doutor Celino, por favor. Eu quero agradecer, tem uma série de perguntas bastante interessantes, eu acho que não vai dar tempo de responder a todas. Eu estou escolhendo algumas aqui, se for possível eu falo em todas. Aqui a primeira diz assim: como realizar a otoscopia prévia no exame periódico sem conhecimento adequado das doenças otológicas nas empresas cujo médico do trabalho não seja otorrinolaringologista? Bem, isso é um problema que nós estamos enfrentando, inclusive com as fonoaudiólogas. Existem colegas que acham que a fonoaudióloga não deveria fazer a otoscopia. Eu não me coloco entre eles. Eu acho que a otoscopia é um exame simples que pode ser feito e que não há, no caso, não há uma necessidade de fazer um diagnóstico pela otoscopia. Nós não estamos exigindo que o médico seja um otorrinolaringologista e que com a simples visão da membrana timpânica já tenha possibilidades de resolver uma série de coisas. Não, nós temos que saber se aquilo está correto, está normal, está dentro dos limites da normalidade, ou se tem algum problema com o qual o médico não concorda. Então, se ele vê, por exemplo, uma rolha de cerúmio ou uma perfuração de membrana timpânica, muito bem, é caso para ser encaminhado para um serviço de otorrinolaringologista, PT Sanações. Quer dizer, o que for normal ele separa e o resto ele pede auxílio. O doutor Santino foi bem claro nisso aí. Posso responder outra? Não. O doutor Santino, então. Então, tem uma série de questões aqui, fica meio difícil a gente... As questões que por acaso eu não responder, se as pessoas quiserem me procurar em particular, a gente pode entrar em detalhes. Mas nós temos algumas questões aqui, vou escolher uma interessante, que se refere a músicos de orquestra sinfônica. Da Unidade Federal de Ensino solicita adicional de insalubridade. Quais os critérios para análise dessa solicitação? Bom, recentemente a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Campinas fez um estudo audiométrico dos músicos e descobriu graves comprometimentos auditivos
nos músicos que ficavam imediatamente na fila. Bom, deixa um detalhe. A Orquestra Sinfônica tem uma distribuição específica de locais. Todos os músicos que ficavam em frente aos músicos da parte de sopros apresentavam um comprimento auditivo maior do que os outros. Então foi feito um levantamento da literatura mundial. Parece que a Orquestra Sinfônica de Berlim também está fazendo um trabalho a respeito. Bom, essa é uma coisa extremamente nova e eu acho que deve ser levada em consideração. Realmente existe um comprometimento auditivo dos músicos de uma orquestra sinfônica, dependendo da distribuição do local que se encontra. Se eles fazem jus adicional da salubridade, me parece que, se comprovadamente existe ruído, eles estão expostos e estão tendo uma perda auditiva, obviamente que é indiscutível o adicional de salubridade. Mas isso não resolve o problema. O adicional de salubridade é uma balela, na minha opinião, devia ser eliminado. Mas enquanto não for eliminado, eles têm direito. O que nós temos que fazer é melhorar a condição ergonômica de trabalho deles. Obrigado, doutora Sandra. Por favor, a segunda pergunta. Pois não. Eu recebi uma série de perguntas em que a gente nota a preocupação dos colegas em relação à exposição a outras substâncias no ambiente de trabalho e ao problema da sobreposição dessas exposições. Exposição ao ruído, exposição a mercúrio, exposição a solventes, etc. Eu fico um tanto quanto preocupada que os colegas saem daqui com a impressão de que fazer o diagnóstico da disacusia, do traumatismo crônico, seja um bicho de 7 cabeças, porque na realidade não o é. Nesse levantamento que nós fizemos de 222 casos, nós excluímos 6 casos que tinham outras doenças sistêmicas e, portanto, essas perdas se sobrejuntariam às perdas auditivas por ruído. Mas a característica ao audiograma, ela tem as suas diferenças. Embora a gente classifique ao audiograma também como disacusia neurosensorial, ela tem as suas diferenças. Por exemplo, o diabetes, ele acomete todo o audiograma e produz uma curva plana. Então, nós não temos a queda principal dos lineares em 4.000 Hz, 8.000, 3.000, aquele entalhe profundo. Nós temos uma curva aplanada em que todos os lineares, desde 200 das frequências graves, 250, até as agudas, estão acometidas. A história nos traz subsídios importantes. Ao médico do trabalho, eu recomendo que ele não tenha medo de fazer esse diagnóstico. A chance dele errar é muito pequena, é menos que 0,3%. Ele tendo como subsídio o conhecimento do ambiente do trabalho, o conhecimento clínico do indivíduo, tendo feito uma boa anamnese, não há por que mostrar-se inseguro frente ao seu diagnóstico. Uma das perguntas diz o seguinte: como fazer o diagnóstico diferencial entre perda auditiva e presbiacusia? No estudo que nós mostramos, nós comparamos os trabalhadores por nós estudados a uma população otologicamente normal, sem história de exposição ocupacional ao ruído e na mesma faixa etária. E os trabalhadores que se expuseram ao ruído têm uma diferença significativa de lineares. Portanto, a exposição, a história sendo positiva, não há por que temer nem mesmo o problema da faixa etária. Esse grupo ele foi diferente do pior grupo da população controle. Então, a presbiacusia eu não considero como um problema no diagnóstico da disacusia neurosensorial por ruído. Muito obrigado, doutora Seligman, agora. Antes de responder a próxima pergunta, eu quero dizer uma coisa sobre o que o Dr. Santino estava falando. Eu fiz um trabalho, não está publicado ainda, sobre a banda da Brigada Militar de Porto Alegre. A banda da Brigada Militar de Porto Alegre tem 30 e poucos elementos, e nós examinamos todos eles, e nós temos 100% de problemas de PAIR. Não tem nenhum membro da banda que não tenha pelo menos um entalhe. Aqui tem uma pergunta que diz assim: a mesa tem experiência
ou conhecimento de algum trabalho de avaliação audiológica de profissionais da área odontológica, levando-se em conta a exposição ao ruído do equipamento, bem como a exposição de mercúrio metálico do amálgama dentário. Bem, com relação ao equipamento, eu próprio fiz quando trabalhava na Secretaria de Saúde do município em Porto Alegre, eu examinei os colegas que trabalhavam lá na Secretaria, eu nunca publiquei esse trabalho, e havia um número muito significativo de pacientes de PAIR, porque todos eles trabalhavam com aquele aparelho que é o alta rotação.